Muito bem, agora vamos dar início à nossa aula. E eu vou aproveitar para gravar, para depois postar, a fim de que aqueles alunos que não puderam participar da aula, poder participar. Bem, antes de mais nada, meus parabéns por vocês continuarem firme e forte, mais que isso, determinados, apesar da pandemia, apesar desse novo modelo de aula, por vocês permanecerem determinados a concluir o ensino médio. Muito bem, parabéns. Começando a repreender. Bem, mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação só do que já fora visto ano passado. Não esqueçam que ano passado vocês estavam no segundo ano. Logo no segundo ano, a primeira unidade por nós estudada, tinha como título a filosofia e o ato de pensar a partir da experiência filosófica. Já a segunda unidade tinha como título filosofia e antropologia humana. Já a terceira unidade nós estudamos filosofia e moral 2, tá? Moral 2. E na quarta e última unidade, infelizmente não foi possível estudar, mas a proposta seria filosofia e ciência. Muito bem. Esses foram os assuntos por nós estudados ano passado, tá? Sobretudo a partir do segundo bimestre com essas aulas remotas. Muito bem, creio que todos estão um tanto ansiosos para saber o que nós vamos estudar esse ano, já que estamos no terceiro ano do ensino médio, a um passo do Enem. Eu diria que no terceiro ano, o estudo, o conteúdo programático, ele irá abordar primeiro, deixa eu ver aqui, a primeira unidade denomina-se filosofia e o que somos a partir da linguagem, tá? Bem, já na segunda unidade, que equivale ao segundo bimestre, nós estudaremos filosofia e conhecimento. Na terceira unidade, filosofia e moral 3. Se a proposta no segundo ano foi estudar moral, tendo como cenário o mundo moderno, a idade moderna, esse ano, no terceiro ano, nós continuaremos o estudo sobre a ética, porém teremos como referência o mundo pós-moderno, o mundo contemporâneo, o mundo do qual fazemos parte, tá? Muito bem. E na quarta e última unidade, nós iremos estudar filosofia e política, tá bom? Filosofia e política. Tá bom. Muito bem. Estão ouvindo? Alto e bom som. Ótimo. Estamos. Então, a partir de agora, nós vamos dar início à nossa aula,
que tem como tema a filosofia e o que somos a partir da linguagem, tá? Nessa unidade, nós iremos estudar 3 assuntos. Primeiro assunto a ser estudado: conhecer o ser humano a partir de sua dimensão Homo sapiens. Segundo assunto: conhecer os conceitos básicos relativos à linguagem. E o terceiro e último assunto denomina-se conhecer a linguagem segundo as principais correntes filosóficas. Bem, possivelmente nesse último tema, nesse último assunto, eu irei mudar. Por quê? Porque ele está muito vasto. Como assim, professor? Conhecer a linguagem segundo as principais correntes filosóficas. Ora, às vezes não é possível estudar uma corrente, quanto mais as várias correntes. Isso não existe, principalmente no ensino médio. Então, o que nós vamos fazer é estudar a linguagem sobretudo a partir do principal filósofo, Habermas, que trata da linguagem, né? Ou então Wittgenstein, né? São os principais filósofos que aprofundaram no estudo da linguagem no mundo pós-moderno. Já ouviram falar em Habermas? Já ouviram falar em Wittgenstein? Não, né? Só ouvi falar do Frankenstein só. Não é o Frankenstein, não, é o Wittgenstein. Wittgenstein, cara. Esse Tá? Muito bem. Então vamos lá. Qual é o primeiro assunto? Conhecer o ser humano enquanto ser de dimensão Homo sapiens. Muito bem. Alguém saberia dizer o que é conhecer o ser humano a partir da linguagem? Esse é o primeiro assunto. A partir da linguagem. Tá? Professor, essas questões que o senhor está abordando, elas estão no livro ou em alguma apostila que o senhor compartilhou? Embora nem tudo esteja no livro, mas todos os textos que não estão no livro, eu vou enviar em PDF para vocês, tá bom? A gente ainda não tem livro, professor. A gente não tem livro, professor. Ninguém tem livro ainda não. Como assim? Tá, então vamos continuar. Então, o primeiro assunto: conhecer o ser humano a partir da linguagem. Então vamos lá. Antes, eu só queria dizer para vocês que ao final desse estudo nós gostaríamos de possibilitar ao aluno, né, a cada um de vocês, interessar-se pelo estudo da linguagem como um dos pré-requisitos principais para entender o ser humano enquanto fenômeno linguístico, tá? Então esse é o nosso propósito. Então, primeira questão a ser estudada. Primeira questão. A questão é o ser humano e a linguagem. Então, a primeira questão: quanto ao agir humano. Quanto ao agir humano. Vocês sabem, né? Vocês, nessa aula vocês vão ver que o quanto é importante o agir humano. E seja qual for o agir,
ele estará sempre motivado por algum elemento, principalmente a linguagem. É o que nós vamos ver agora. Então, por exemplo, isso é mais uma reflexão, não é bem um estudo, é mais uma reflexão. Então vamos prestar atenção. O ser humano, gente, quando ele age movido por uma busca, Professor, ele não agiria movido à consciência? Eu vou chegar lá, espera aí. Então ele age, primeiro, movido por uma busca. Busca de quê? Busca de conhecer, busca de pensar, né? Quando a gente age, né? Pensando, né? Como fazendo e sentindo. Então essa busca, ela se dá pelo conhecer, ela se dá pelo pensar, pelo fazer e pelo sentir. Quando eu busco o quê? Conhecer. Coloca para gravar, professor. Hã? Coloca para gravar. Tá. Quando eu busco pensar, fazer, como também sentir. Mas, gente, conhecer, pensar, fazer, sentir o quê? O ser. Não esqueço que desde o primeiro ano eu venho ensinando vocês. O ser em filosofia nada mais é do que uma pessoa, um objeto, uma pessoa, uma situação. Então a gente busca conhecer o ser. Aí não esqueça, esse ser, ele pode ser um objeto, como eu falei, uma pessoa e uma situação, tá? Esse objeto... Professor, se o ser for irracional perante um racional, como ficaria? Tá, mas... Se o ser racional é o ser e a busca de um outro ser que não é racional. Vai anotando aí, depois a gente discute. Não, a gente não vai concluir. Vai anotando aí. Depois a gente tenta relacionar. Tá, então vamos lá. Eu vou procurar ser mais rápido, porque não vai dar tempo. Por exemplo, então você... Só tem tempo sim, professor. Tá, você busca conhecer o que? O ser. E o que é o ser? Você já sabe. Ora, não esqueça que objeto, pessoa, situação, nada mais é do que, para o mundo de hoje, a realidade, o mundo, enfim, a realidade. Essa realidade, ela só se manifesta de duas formas: ou ela é sensível ou ela é suprassensível. Tá? Muito bem. O que seria suprassensível, professor? É esse mundo além do sensível, que também faz parte de nós, né? O sobrenatural? O corona faz parte da realidade de um mundo suprassensível, entendeu? Entendi. Tá? Ninguém vê, entendeu? É micro. Mas a micro ainda é possível ver, né? Mas o corona até que é possível ver, né? Muito bem. Então, olha só, esse mundo, essa realidade, ela só pode ser sensível ou suprassensível. Tá. E por isso mesmo que ela é pensada. Agora, ela também só é pensada de duas formas: ou ela é pensada realisticamente, ou ela é pensada idealisticamente, entendeu? Ou ela é pensada, né, de uma forma realista, ou ela é uma forma pensada idealista. Por exemplo, é muito comum no conhecer, no pensar, no fazer, no sentir de um esquerdista,
de alguém que é de esquerda, é muito comum, né, é próprio do pensar dele, né, ser um pensar fundamentado numa ideia. Logo, ele é muito idealista. Já o povo de direita, ele é mais realista, entendeu? Talvez por isso ser pobre em alguns aspectos, como também vive aquele que vive a vida a partir apenas do idealismo, não deixa também de empobrecer a visão do todo, que é a realidade, que é o ser, não deixa de empobrecer, né? Sim. Tá, continuando. Então a realidade, ela é pensada realista, ou de uma forma realista ou idealista. E tanto no realismo quanto no idealismo, você encontra um valor. Esse valor, né, não é que tem valor só quem tem ideias de esquerda, que é baseado no idealismo, ou só que tem ideia de direita, que é baseada sobretudo no realismo. Não, ambos têm valores, tá? Ambos têm valores. Ambos têm valores. Então, por exemplo, o valor, ele só pode ser também de duas formas, né? De duas formas. Ou ele é objetivo, ou ele é subjetivo, entendeu? Ou ele é subjetivo. Por exemplo, quem vive a sua vida a partir de valores religiosos são valores subjetivos e não valores objetivos, entendeu? Agora, quem vive a vida sabendo que não pode sair por aí batendo em ninguém, né? Vive a partir de valores objetivos, entenderam? Porque é um valor do qual comunga, se não 100%, mas 99,9% do ser humano. E professor, eu posso fazer uma pergunta? O ser humano, nessa busca do ser, que o senhor já citou antes, esses aspectos de conhecer, sentir, ver, etc., para saber, para encontrar o caminho do ser, ele sofre alguma alteração medido às leis que rezam a sociedade e a natureza? Porque o senhor citou aí o do supra, que a gente não consegue entender, e citou esses princípios aí, religiosos, políticos. Pois na busca de conhecer essa realidade, pensar essa realidade, fazer essa realidade, sentir essa realidade, ele sofre, e ao mesmo tempo não sofre tanto, porque a sociedade, por outro lado, sobretudo a partir da escola, ela prepara o indivíduo para se adequar àquilo que ela considera certo, né? Correto, mais justo. Evidentemente que você não vai encontrar essas intenções, esses valores em sociedades autoritárias, né? Comunista, né? Difícil, né? Então o ser humano não sofre muito porque ele é preparado para se adequar, e a sociedade sempre dá essas duas possibilidades de ser, como eu falei. O ser humano pode ter uma visão realista, mas tem aqueles que se identificam mais com a visão idealista, então ele se realiza, tá? Os valores, ele sabe que alguns valores são dele, são subjetivos, outros valores ele sabe que são universais, são valores de dimensão social, tá? Então não tem muito a ver com a concepção de vida dele, mas tem a ver com a concepção de vida de uma sociedade. Saquei, professor. Sacou, né? Continuando, tá? Então esse ser que é pensado de uma forma realista, idealista, por isso mesmo tem um valor, né? Isso tudo
Isso tudo porque ao final, isso tudo tem uma finalidade, que ao final da aula eu vou falar para vocês, tá? Uma finalidade... Professor, Oi. é que eu cheguei agora, eu queria saber só o assunto que o senhor está falando para eu entender. Eu tô gravando, depois eu vou enviar para ti, tá? Beleza, então, vou esperar. Tá. Então vamos lá. Segundo, o ser humano, quando o ser humano age, ele age movido por um conhecer. Então, primeiro, ele age movido por uma busca. Ele busca alguma coisa, e vocês já sabem o que é essa coisa, tá? Segundo, quando ele age movido por um conhecer. Esse conhecer, gente, humanamente falando, tendo como referência a história da humanidade, esse conhecer fundamentalmente, ele só pode ser o conhecer filosófico, o conhecer científico, o conhecer teológico ou religioso e o conhecer vulgar, tá? Essas são as 4 formas fundamentais de conhecimento. É a partir dessas formas fundamentais de conhecimento que o ser humano ele vai conhecer o ser, ou melhor, a realidade, ou ainda o mundo, tá? Aí dependendo do que é o indivíduo, sobretudo em relação às suas qualidades, os seus desejos, as suas vontades, a sua identidade, ele vai se identificar, né? Alguns são apaixonados pela visão filosófica de mundo, outros pela visão científica, outro pela visão teológica e outra por uma visão que é comum a todos nós, que é a visão, o conhecimento vulgar, tá? Coloquial. Continuando, o ser humano quando age, ele age movido por uma faculdade. A faculdade, gente, a faculdade inerente ao ser humano, ela só pode ser a razão, né? A razão, emoção, instinto e a intuição, né? Quase sempre, quando agimos, né, fazemos uso de qual faculdade? Na escola, o tempo todo, né, somos orientados, somos levados, somos até que obrigados a exercitar a razão, tá? Quando nos apaixonamos, quando mantemos uma relação com alguém, o tempo todo somos levados a desenvolver em nós o nosso conhecer emotivo, entendeu? As nossas emoções, a desenvolver em nós as nossas emoções, tá? E aqui e ali, né? Aqui e ali, a gente se vê fazendo uso de uma faculdade que a gente chama de instinto, né? Instintiva, que isso é muito próprio de todos os seres, né? Humanos e os animais, tá? E por último, a intuição. A intuição, ela pode ser comum a todos nós. Ela pode ser comum a todos nós, mas apenas em algumas pessoas ela se manifesta de uma forma mais contundente, entendeu? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas muito intuitivas, entendeu? Pessoas que chegam até a prever algumas situações na vida, né? Muito intuitivas.
Todos nós, quando eu digo que é comum a todos nós, porque quando criança, nós conhecemos o mundo, nos relacionamos com o mundo de uma forma muito intuitiva, entendeu? Muito intuitiva. Por isso ser a criança é muito sensível, entendeu? Muito sensível. Essas pessoas muito intuitivas, elas são sensíveis. Por exemplo, os artistas, eles são muito sensíveis, entendeu? Porque são muito intuitivos. Não entendi, professor. Sensíveis e intuitíveis a quê? A forma como eles captam a realidade, que é o ser, que é o mundo. Tá? Eles são sensíveis, entendeu? No seu modo de conhecer, no seu modo de fazer as coisas, no seu modo de pensar, de realizar, né? São sensíveis, são intuitivos também, tá? Só que a intuição não é algo corrente em nós e também nessas pessoas. A intuição, ela é algo que, dependendo das circunstâncias que você está vivendo, né, do ambiente, do espaço, do lugar, da espiritualidade que envolve tudo isso, é que ela vem à tona ou não, entendeu? Muito bem, continuando. Quando o ser humano age, ele age movido por um pensar. Gente, o pensar, de acordo com a cultura ocidental, o pensar, toda a nossa forma de pensar, de conhecer, de fazer, de sentir, o mundo, o ser, a realidade, toda a nossa estrutura mental, ela segue uma lógica dialógica socrática, né? Uma lógica maiêutica, ou às vezes ela segue uma lógica aristotélica. Todos os padres, por exemplo, se não todos, mas essa é a tendência, a maioria deles, eles têm uma forma própria, uma forma lógica própria de pensar o mundo, o ser, entendeu? De ver o ser, de se relacionar com o ser, graças a essa formação que eles tiveram, que segue justamente essa lógica aristotélica, entendeu? Seria dialética, professor? O senhor tem que explicar de novo bem que eu não entendi? Oi? Tem como você explicar de novo bem que eu não entendi? Eu estou dizendo que quando o ser humano age, ele age movido por um pensar. Esse pensar, ele segue uma estrutura lógica, né? Uma estrutura lógica. No caso do Ocidente, que é diferente do Oriente, essa lógica, essa estrutura lógica, ela está muito ligada à lógica socrática, que a gente chama de maiêutica. Ela está muito ligada à lógica aristotélica, né? Aristotélica, que é uma lógica dialógica, né? E ao mesmo tempo dialética, e a lógica moderna, que é a lógica dialética, tá? Que é a lógica dialética. Então, por exemplo, isso é muito próprio do pensamento positivista também, que segue a lógica aristotélica, entendeu? Isso é muito próprio dessas pessoas muito organizadas, entendeu? Elas vão realizar um curso, então elas desejam que o curso tenha um início, um meio e um fim, né? Seja o que elas forem pensar, fazer, né?
né? Elas seguem essa lógica aristotélica, mas hoje o mundo... Professor, é silogismo. É a lógica que tem base na natureza para tirar uma conclusão. É isso que o senhor falou, é silogismo. O silogismo, ele é muito próprio do mundo hoje, entendeu? É que é a dialética, é a lógica dialética. Tá? Seria, gente, o mundo, a realidade, o ser organizado, organizado. E o que possibilita a organização, seja do que for, inclusive de ideias? É a lógica. A razão? Mas que segue uma lógica. Tá? Elas estão muito próximas. Muito bem. E essa lógica, de acordo com a cultura ocidental, são essas que eu já falei. Então, quando o ser humano age, ele age movido também por um fazer. Esse fazer é o fazer prático ou o fazer teórico. Olha, do nascimento da filosofia até o século IV depois de Cristo, todo fazer humano, todo conhecer humano, ele tendia a ser empírico. Isso se deu sobretudo com Aristóteles. Era um saber empírico, até o século IV. Muito bem. Então conhecia-se o mundo empiricamente. Como assim, professor? Certamente vocês lembram. Qual foi o propósito dos pré-socráticos? Tentar falar do ser, tentar entender o ser, que é a realidade, que é o mundo, de uma forma o quê? De uma forma lógica, de uma forma científica, racional, que é a filosofia. E qual foi a primeira preocupação que eles tiveram? Foi com a moral? Não, foi com as coisas físicas. Tanto é que eles foram buscar na natureza uma razão de ser para tudo. Entendeu? Eles foram buscar na natureza uma razão de ser de tudo. Então, a preocupação, no início, até o século IV depois de Cristo, a